Muito bom, meus irmãos, estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Você já está acostumado, toda quinta-feira estamos aqui. Esse programa tem ido longe, alcançado muitas pessoas, muitas vidas. Tem sido um canal de Deus, para Deus falar com você. Tantos quadros bons aqui hoje. Se eu fosse você, não saia daí para nada, nada de ficar mudando não. Fica aí até o final. Dá o like também, para a gente, para o YouTube ajudar a gente a divulgar e compartilha, manda para o grupo dos amigos, aí da família. Vamos lá, TV Ágape já começou. Vamos para o primeiro quadro, o podcast. Muito bom, meus irmãos, estamos aqui no podcast Ágape, esse quadro especial. Como você sabe, toda semana recebemos aqui convidados especiais para falar de vários assuntos que edificam a nossa vida, edificam a nossa fé. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui essa figurinha carimbada, meu amigo pessoal, pastor Jefferson. Aperta a minha mão aqui. Pastorzão, seja bem-vindo. Dá os cumprimentos aí ao pessoal para a gente começar o bate-papo. Um abraço a todos aí que está aqui com a gente ligadinho. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e para mim sempre um privilégio, sempre é uma honra estar aqui participando desse quadro aqui que tem edificado cada Muitas dia pessoas. mais as pessoas. Pessoal, hoje a gente vai ler um texto aqui, Êxodo capítulo 2, e a gente vai extrair algumas lições aqui para vocês. Êxodo capítulo 2 diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume, e pondo nela o menino, e colocou nos juncos à borda do rio. Aí o verso 4. A irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. E então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha do Faraó disse: Vai-te. E ela foi e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: Leve este menino e crie-o, e eu te darei o salário. E a mulher tomou o menino e o criou, e sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual adotou, e chamou o seu nome de Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Uma história maravilhosa. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a vida de Joquebede, a mãe de Moisés. A história de Moisés todos nós sabemos, esse grande líder do Antigo Testamento. Moisés é uma referência de liderança, teve um ministério muito importante na Bíblia. Ele vai ser usado para libertar Israel do jugo dos egípcios, né? Mas a mãe de Moisés, ela é pouco falada e pouco pregada. Essa mulher, no nascimento de Moisés, Faraó havia dado um decreto que todo menino dos hebreus que nascesse homem teria que ser jogado no rio Nilo. Ali nós já vemos também um plano, um projeto de Satanás já querendo impedir a obra de Deus de prosseguir. Então, o Faraó aqui, ele é um agente de Satanás, porque se todos os hebreus são mortos, a promessa de Deus viria como? A promessa do Salvador. Então, Joquebede vai ser uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Ela vai ser uma peça importantíssima para fazer que a promessa de Deus se cumpra. Pastorzão, agora eu expliquei a história, agora é contigo. O que nós podemos aprender na vida dessa mulher? Vamos lá, pastor. Esse texto é um dos textos que eu mais gosto de ministrar e estudar também sobre a vida de Joquebede. Pastor, servir a Deus é um privilégio. Sim. Servir a Deus é uma gratidão imensa. Mas mesmo servindo a Deus, a gente às vezes se depara como Joquebede. Essa mulher que ela nos inspira, ela nos ensina algo grandioso. Por quê? Como o Senhor mesmo falou, ela vai gerar uma promessa em meio a um caos. Ela vai gerar algo dentro dela em meio a uma palavra contrária. Verdade. E o contexto da história, pastor, e o tempo que ela vai gerar é quando é uma palavra contrária. Esse povo tinha uma promessa. Nós temos uma promessa, pastor.
E às vezes, como essa mulher, como este povo hebreu, nós passamos por alguma situação como deste povo. Esse povo aqui, a única coisa assim, que eles poderiam mais fazer era trabalhar. Verdade. Faraó arrumava de todas as estratégias para parar um povo. Ele arrumava de todas as maneiras. Só que o detalhe, ele era um povo escolhido. É verdade. Aquele povo ali era um povo escolhido. Então, por mais que o contexto ali estava na diversidade, o cenário não era da forma que aquele povo queria, mas Deus tinha uma promessa. Você sabe por que eu amo esse texto, pastor? Esse texto, essa história, ela me faz muito lembrar. O cenário que eu passei não era de acordo com que eu estou hoje. Mas Deus levantou uma Joquebede para pagar um preço, para acreditar naquilo que Deus tinha na minha vida. O senhor teve uma Joquebede na sua vida? Sim, sim. Deus tinha um propósito na sua vida, como tem na minha, como tem de todos os irmãos que estão nos assistindo aqui. Essa história de Joquebede é como um problema, ela só muda de lugar, de casa, mas os problemas são os mesmos. Mas tem um detalhe. Era uma mulher que, em meio caos, em meio a uma palavra contrária, ela não estava ligada nos problemas da terra. Ela estava ligada no Deus que tinha uma promessa na vida dela. E a primeira lição que eu aprendo aqui, pastor, por mais que o cenário que nós vivemos, como eu tenho problema, o senhor tem problema, as pessoas que estão nos assistindo têm problemas que não se compara com aquilo que a gente passa. Mas o fato é que nós não estejam ligados nos problemas, nós temos ligado naquele que pode resolver todos os problemas da nossa vida. Sim. Joquebede, ela gerou uma criança em meio a uma palavra contrária, mas ela estava gerando, não era algo da terra, é algo do céu. Verdade. E quando nós geramos coisas do céu, pode ter certeza, Satanás ele arruma um contexto para nos parar, algumas situações para tentar nos parar. Mas quando nós estamos gerando algo do céu, pastor, é o que aconteceu, né, no final dessa história. É diferente, né? É diferente. Agora, quais as atitudes que você admira nessa mulher? O que ela fez aqui no texto que você tira de exemplo para a sua vida? Você já deu o primeiro exemplo aí, né? Que ela não estava ligada na palavra de morte de Faraó, mas ligada no céu. Mas o que mais chama a sua atenção nesse texto, pastor? Primeira coisa. Tem situações, pastor, que eu resolvo do meu jeito, com o meu conhecimento, da forma que até um certo limite, porque a gente somos limitados. A gente resolve com conhecimento, com o estudo da gente. Mas tem situação que é só Deus. Por 3 meses, ela teve sabedoria, ela teve discernimento e ela teve algumas situações a qual ela escondeu. Mas chegou uma hora que ela não podia mais esconder. Que não dava para esconder mais. Tem coisas na nossa vida, pastor, que nós vamos até um certo lugar. Mas chega a um certo ponto que é só Deus. É verdade. Deixa eu te usar um exemplo. Os meus pais, eles me ajudaram quando eu estava nas drogas até um certo momento. Teve um momento que eles não conseguiram mais. Aí foi quem? Eles entregaram nas mãos de Deus. Porque tem situações que a gente vai até um certo ponto, mas tem situações que é só Deus. E quando aquela mulher conseguiu ali, com as suas atitudes, com a sua sabedoria, ela foi. Mas teve um momento que ela teve o discernimento. Olha, se eu ficar nas minhas mãos, ele morre. Então a hora é entregar nas mãos de Deus. Eu gosto de usar uma frase, pastor, só em cima da sua fala aí. A fé sempre busca uma alternativa. Justo. A fé nunca desiste, a fé nunca recusa. A fé sempre te faz ver uma porta aonde não tem porta. É isso que Joquebede vai fazer. Como você disse, até os 3 meses deu para esconder. Quando não dava mais, e agora? Joga o menino no rio? Jamais. Mata o menino? Não, ela tem uma fé que fazia sair de onde não tem. Né? E o que você entende aqui, pastor, sobre esse cesto? Qual a lição que você aprende dela pegar o menino e colocar o menino no cesto? Aí aonde eu queria chegar, até umas falas suas que a gente pega como exemplo. O cesto é uma tipologia da cruz. É de madeira, né? O madeiro simboliza a cruz e o cesto ali. As nossas maiores conquistas, as nossas maiores vitórias foi pago na cruz, pastor. Verdade. Tudo que nós buscamos
Se for diante da cruz do nosso Senhor, nós conseguimos muitas coisas. E ela reveste ele com betume, simboliza ali o Espírito. Se a gente for revestido por aquele que nos guarda, por aquele que nos fortalece, com certeza. Ela poderia usar de todas as maneiras, mas ela escolhe um cesto, um madeiro, entregando aquilo que era impossível nas mãos dela no madeiro. O que eu aplico aqui nessa história, pastor? Aquilo que a gente não consegue com a nossa força ou com as nossas mãos, coloca no madeiro, coloca no altar do Senhor. Porque é no madeiro que nós fomos curados, foi no madeiro que nós fomos sarados, foi no madeiro que nós tivemos livre acesso para estar aqui hoje, pastor. Então, trazendo toda a história de Joquebede, ela me ensina o seguinte: o madeiro é onde nós temos que colocar tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. A minha vida um dia foi colocada no madeiro e hoje nós estamos aqui. Verdade. A vida das pessoas que estão nos ouvindo aqui, tem pessoas que têm lutado, que têm buscado e às vezes têm se frustrado. Por quê? A nossa sabedoria, as nossas forças vai até um certo ponto, mas a partir do momento que nós colocamos no madeiro, a nossa vida é mudada. Quantas pessoas que não chegam aqui na igreja, que não se entregam na vida, não colocam a vida no madeiro, que é na cruz, onde foi na remissão dos nossos pecados, pessoas são restauradas. Então, essa história, esse contexto bíblico a qual eu sou apaixonado, em uma só palavra: o madeiro tem o poder de curar todas as coisas. E já caminhamos para o fim. Quando você entrega na cruz, pastor Jefferson, quando você tira a sua mão para Deus agir, olha o que Deus faz. Deus vai fazer a filha de Faraó educar o menino e ainda vai pagar um salário para Joquebede. Olha o que Deus faz, gente. O inimigo deles, que era o Faraó, Deus vai colocar o Salvador dentro da casa do inimigo, vai pagar, vai bancar. Quando Deus está na causa, até aquele que era para atrapalhar ajuda. Não é, pastor? Os propósitos de Deus, às vezes, a gente não entende. Quem diria que Moisés ia ser gerado na casa de Faraó? É só Deus para fazer um troço desse. Deus, ele reveste e faz toda situação contrária para nos abençoar. É verdade. Faraó Moisés, então ainda aquela criança, ele foi levado aonde ele tinha uma palavra de morte e Deus reverteu todo o quadro. Para quê? Para que tudo acontecesse da forma que Deus quer. E pode ir, desculpa. Quando ele poderia cair nas mãos de Faraó, ele poderia ser uma presa fácil ali e terminar tudo. Deus. Mas aquele plano, aquele propósito, tudo ali que estava sendo formado, não era Faraó que estava organizando, era o próprio Deus que tinha tudo detalhado, tudo no momento certo para que acontecesse. Pastor Jefferson, para caminhar para o fim, para nós encerrarmos, 80 anos depois, lá estava Moisés com o cajado na mão, na frente do Mar Vermelho, o povo de Israel saindo. Não sei se Joquebede era viva, que a Bíblia não afirma, mas talvez se ela estivesse, ela vendo todo o povo passando, ela poderia falar assim: vocês só estão sendo libertos hoje porque eu não abortei ele. Se eu tivesse abortado, se eu tivesse acreditado na palavra de morte, nada disso estaria acontecendo. Ou seja, se a gente abortar aquilo que Deus nos deu hoje, não tem esperança para o nosso futuro. Então, você que está aí, está pensando em abortar algo que Deus te deu, faça isso não. Vá até o final. A fé sempre busca uma saída. Aquilo que você está chorando hoje vai virar testemunho amanhã. Né, pastorzão? Justamente. Conclui aí para nós, para a gente já caminhar para o fim. O que eu deixo aqui para concluir no final? Para você mãe, para você pai, para você que está nos assistindo. Não desista. Não pare por um momento. Não pare por uma situação. Às vezes o momento que nós passamos não condiz com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se eu tivesse parado por algum momento, por alguma situação, pastor, hoje eu não estava aqui. É verdade. Mas o que me faz prosseguir é saber que fazendo aquilo que Deus nos chamou, nos escolheu, vale muito mais a pena do que parar por alguma situação. Joquebede, ela não parou, nem por um momento, nem por uma situação. Igual o senhor falou, 80 anos depois, estava lá o povo. Porque o que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquele povo era um povo escolhido, como eu sou escolhido, o pastor é escolhido, as pessoas que estão aqui escolhidas, e você é um escolhido de Deus. Deus não te separa, não te colocaria aqui na frente dessa tela para
para que seja em vão, é porque essa palavra é para te falar, olha, você é um escolhido e Deus tem um propósito naquilo que você esteja passando. Nos momentos de dor, de aflição, aonde nós vamos receber nossas maiores vitórias. Pessoal, assim a gente termina o nosso podcast. Quanto ensinamento, hein? Quanta coisa boa. Quero agradecer o pastor Jefferson, aperta minha mão aqui, sempre aqui conosco, nos ajudando, nos edificando. Pastorzão, obrigado por tudo que você tem feito aqui na igreja, por ser uma bênção. Despede aí do pessoal. Eu que agradeço, pastor, muito privilegiado em fazer parte dessa família que tem crescido no reino de Deus. Esse é o nosso maior propósito. Que Deus abençoe a cada um e sempre que o senhor sentir no coração, pode me convidar. Estarei aqui com alegria no coração para falar daquele que um dia me salvou. Beleza. Pessoal, fica aí. Tem muita coisa boa aqui na TV Ágape. Próximo quadro. Pastor Jefferson, gente boníssima, meu amigo, prega muito. Agora o quadro do meu amigo Zilton aí, o Zilton sempre mostrando para nós uma canção, o que ela quer dizer de acordo com a Bíblia. Qual que é o louvor de hoje, Zilton? Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra e hoje nós iremos falar sobre uma canção que é Aos Pés da Cruz. E essa canção ela não é do Oficina G13, muito menos do Lucas Agostinho. Ela é do cantor Kleber Lucas. Recentemente, ele tem se envolvido numa série de polêmicas relacionadas ao seu posicionamento tanto político quanto bíblico. E muitos dos seus comentários fazem com que a gente até repense sobre o seu papel como cantor cristão. Mas apesar de tudo que foi feito, será que tudo aquilo que um dia Deus entregou a ele foi invalidado? Não é o caso. É claro que quando as suas canções são cantadas e o povo conhece a história do cantor, pode ser que façam-se uma conexão. Por isso a nossa proposta hoje é analisar a música dele e não o compositor. Porque no caso dessa música, sua mensagem está sim de acordo com as escrituras. Vamos à letra. O meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa e oração. Nas primeiras duas estrofes nós temos a dependência do Senhor para nos sustentar mesmo quando tudo está dando errado. Ao contrário do que muitas músicas hoje no meio gospel apresentam, que ela nega o sofrimento e evidencia uma vitória, uma conquista, um Deus triunfalista, onde você vai ganhar todas as coisas que você bem quiser, independente daquilo que você abandona. Então nós podemos, nessa canção ela fala o seguinte, mesmo quando as coisas não vão bem, eu posso buscar forças no Senhor para prosseguir na caminhada. Há uma linha aqui que soa um pouco estranha. A Bíblia não vai falar sobre um segredo guardado no coração de Deus. Porém, se nós considerarmos as vontades e os pensamentos de Deus que são mais altos que os nossos, nós podemos ver que, de fato, nós somos incapazes de conhecer plenamente os seus pensamentos e os seus propósitos. Aos nossos olhos é difícil enxergar bem o sofrimento. Porém, Paulo nos diz em Romanos 8:28 o seguinte, sabemos que tudo, até o sofrimento, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que essa seja a promessa que nós devemos guardar no nosso coração, conforme diz a última linha. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. Essa parte da canção ela não faz uma referência a um texto bíblico específico, mas esse trecho vai nos lembrar das afirmações do Salmo 57:7 e do 108:1 que dizem: firme está o meu coração em Deus. Então nós podemos ver que por mais que ele não cita diretamente a palavra, houve um estudo da palavra para que essa canção fosse feita a sua estrutura. E aqui ele diz o seguinte: mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram ao pés da cruz, clamando em nomes de Jesus, alcançará em ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Nesse trecho nós temos alguns relances de Tiago 1, 2 e 8 e Mateus 5:4, onde a aprovação da nossa fé vai promover perseverança e bem-aventurados serão os que choram, pois eles serão consolados. E quando nós levamos a nossa aflição a Cristo e enxergamos na cruz a sua misericórdia, ao levar sobre si todos os nossos pecados e transgressões, nós entendemos que Ele nos salvou. Então fica muito mais fácil carregar o fardo, porque ele levou sobre ele a nossa justa condenação pelos pecados. E é claro que ninguém alcança a Cristo sem a sua misericórdia, pois por mérito próprio nós jamais o escolheríamos. A ideia aqui é buscar ao Senhor sabendo que ele se compadece das nossas dores. A parte B da música vai falar o seguinte: teu grande amor não cessa, eterno não tem fim, quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim, tua graça é o meu refúgio, maravilhoso és para mim,
descanso no teu poder. Neste segundo verso, antes de repetir o refrão que nós vimos acima, ela vai falar uma série de afirmações verdadeiras a respeito do amor eterno, da grandiosidade, da graça e do poder de Deus. Então, em resumo, nós podemos ver que essa música ela vai nos trazer consolo em meio às aflições, sem colocar Deus num papel de provedor de tudo aquilo que nós queremos. Nós vamos olhar para a cruz e ver que a maior resposta sobre a nossa dor e o nosso sofrimento foi Ele ter pagado o preço pelo nosso pecado, pelas nossas iniquidades. E aqui nós vemos que, por mais que pareça que quem está no meio da dificuldade não tem solução, nós vemos que a cruz ela nos dá um prazo de validade de tudo aquilo que nós estamos passando, dizendo que após a nossa morte nós teremos sim um lugar onde Ele enxugará toda a nossa lágrima e nós não teremos mais nenhuma dor e nós viveremos em um mundo restaurado por Ele. É uma pena que muitos deixarão de ouvir essa canção pela atitude daquele que a compôs, mas nós entendemos e compreendemos que quem faz isso pode até estar correto, mas nem sempre é legal a gente associar a obra a quem é o Criador. Porque por mais que o testemunho dele tenha sido comprometido, isso não quer dizer que aquilo que Deus fez através dele tenha sido mentira ou tenha sido inverdade. A Bíblia mesmo nos diz que no final o amor de muitos esfriariam. E isso nos mostra mais uma vez que mesmo aquele que está de pé tem que se certificar para que não caia. É com o Senhor, pastorzão. Não esqueça de dar o like nem de compartilhar. O objetivo aqui é alcançar mais vidas. Vamos para a agenda da igreja para você conferir os dias de culto? Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja. Vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira o culto de oração, às 19h30. A gente ora, paga um preço pela igreja. É um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30, te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta. É onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras. Porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Te falei que o programa hoje está uma bênção, o programa hoje está uma maravilha. Agora para o quadro da nossa irmã Adri lá. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais uma vez no quadro Passagens e Personagens Esquecidos da Bíblia. Eu gostaria de falar de uma personagem, ela não é tão esquecida, já vi algumas pregações sobre ela, mas existem coisas que podem ser faladas ainda sobre a vida dela. Sobre Dorcas, muitas pessoas falam Tabita ou Tabita, mas eu vou me apropriar do nome Dorcas, porque eu acho mais fácil de pronunciar. Então, abra sua Bíblia em Atos 9, nós vamos ler do versículo 36 ao 42. Nós vamos descobrir aí uma discípula que estava naquele lugar, fazendo a diferença naquele lugar. A palavra fala assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior.
Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tábita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. Bem, é uma passagem que fala, né, sobre a vida dessa mulher. E o que a Bíblia, no geral, explicitamente nos ensina sobre a vida dela? Em primeiro ponto, ela era uma discípula que vivia ali em Jope, um lugar próximo de Lida. Se você ler a passagem anterior, você vai ver que Pedro ele estava ali em Lida, caminhando ali por perto, e ele tinha feito um milagre na vida de Enéas, né? Ele tinha curado, e agora ele também faria um milagre ali de ressurreição. Então, primeiro que essa passagem ela tem muito a nos ensinar. Porque, como eu disse anteriormente, trata-se de uma cura, agora de um momento de ressurreição. Então, ali é um momento onde o evangelho está expandindo e o ministério de Pedro está sendo confirmado. Então, leia com atenção, leia com fixação nesses detalhes, porque é muito importante para você entender todo o contexto de propagação do evangelho. Agora, voltando para Dorcas, o que nós podemos falar sobre ela? Como eu disse, ela era uma discípula. Em segundo, era muito caridosa, a palavra faz questão de falar que ela ajudava muitas pessoas. Então, ela tinha ali um espírito de solidariedade muito presente na vida dela. E em algumas interpretações, alguns leitores, né, eles dizem que ela era rica. Por quê? A palavra de Deus fala assim que tinha muitas viúvas ali chorando. E geralmente essas viúvas, elas eram contratadas. Mas outras pessoas entendem que essas viúvas, elas eram pessoas que Dorcas havia ajudado. Então tem essas 2 linhas de raciocínio. De qualquer maneira, o que nos importa aqui agora é que Dorcas, ela era uma discípula que vivia ali e sempre fazia o bem para as pessoas na medida do que podia. Só que, infelizmente, chegou o tempo em que ela veio a falecer. Ficou doente e veio a falecer. Então, o que a vida dela nos ensina? Primeiro ponto, ser discípulo é um dos maiores títulos que podemos carregar. Por que eu falo isso? A palavra de Deus fala claramente que ela era uma mulher solidária, uma mulher que estava ali sempre ajudando, mas o primeiro ponto que é tratado na vida de Dorcas é sobre ela ser discípula. Olha para você ver que legal. A Bíblia apresenta ela como uma discípula, apresenta ela como alguém que está ali disposta a aprender e ser discipulada. Olha que legal. E aí eu pergunto para você, quando os céus te anunciam, quando as pessoas te anunciam nas mesas, como elas anunciam você? Elas citam que você é um discípulo, que você é uma discípula? Cita que você está na condição de aprendiz? Cita que você se interessa ainda por aprender, por ser discipulada, por caminhar nesse sentido? Porque é algo que nós precisamos buscar dia após dia. Segundo ponto, boas obras. A palavra de Deus fala claramente que ela era uma mulher caridosa, uma mulher que ajudava. Isso me leva a perguntar, como é que nós temos guardado os nossos tesouros aqui na terra? Será que quando nós somos abençoados por Deus, nós temos abençoado outras pessoas assim como ela fazia? Porque Deus espera isso de nós, Deus espera esse coração de nós. E outro ponto, como é que nós temos gastado a nossa vida aqui na terra? Nós estamos aqui só acumulando para nós, para os nossos mais próximos, ou nós estamos ajudando aqueles que também de fato precisam, que às vezes não estão no nosso círculo daqueles que amamos, mas que também precisam de ajuda, seja financeira, seja um abraço, seja uma palavra de consolo? Como que nós estamos tratando esse tempo que nós estamos vagando aqui na terra, né? Andando aqui na terra? Terceiro ponto, ser discípulo e bondoso não blinda ninguém da morte. Muitas das vezes nós escutamos um evangelho fajuto, onde nos é pregado que viver com Cristo é fácil, que viver com Cristo vai abrir portas de bênçãos nas nossas vidas. E de fato, abre mesmo, porque se for da vontade do Senhor. Mas a nossa vida não é só sobre isso. A palavra de Deus ela é muito clara em dizer que caminhar com Jesus não é fácil, caminhar com Jesus não é simples. Nós teremos paz, nós teremos menos complicações, porque nós estaremos ao lado do Consolador, ao lado do Espírito Santo. Mas caminhar com Ele não nos blinda de passarmos por enfermidades, lutas, tribulações, problemas, dívidas.
Todos nós podemos passar por isso, inclusive aqueles que são discípulos e aqueles que são extremamente caridosos, como essa mulher aqui, né? Infelizmente, ela enfrentou algo nesse sentido. Então, quando você passar por um momento difícil na sua vida, que você não se esqueça disso. Não quer dizer que Jesus se ausentou de você, mas que Ele está te dando companhia para passar por tudo isso juntamente com Ele. E por fim, eu amo essa passagem porque ela me ensina muito sobre respeitar etapas de um processo. Bem, vamos considerar que Dorcas talvez seja algo que morreu na sua vida, algo que não está vivo na sua vida, algo que você investiu tempo, que você investiu, né, você gastou energia e por hora morreu. Algo pode ser um ministério, pode ser um relacionamento, pode ser às vezes um emprego, algo que você investiu e veio a morrer. Suponhamos que seja assim, vamos entender a figura de Dorcas desse jeito. Olha o que Pedro faz, olha que sabedoria dele. Primeiro ponto, a gente vê lá no versículo 39 assim, o cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou, voltando-se para o corpo da mulher e disse, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. Se você pegar essa passagem, ela é cheia de vírgulas e ponto. Vírgulas e ponto. O que isso aqui nos ensina? Primeiro, Pedro tirou todos aqueles lamentadores ali do quarto. Isso me ensina bastante que existem coisas que para voltar a ter vida na minha vida, eu vou ter que tirar toda a lamentação de perto, eu vou ter que tirar todos os murmuradores de perto, todos aqueles que às vezes não acreditam na ressurreição daquilo que eu tanto tenho pedido para Deus. E de fato, tirar mesmo e depois o segundo ponto, ajoelhar e orar. Você não vê Pedro brigando, Pedro murmurando, Pedro se lamentando como aquelas viúvas. Você vê ele colocando o problema nas mãos daquele que pode resolver. Inclusive, orando em secreto no quarto, ajoelhado e se humilhando diante de Deus. Então, a gente consegue ver aqui etapas de um processo para a gente conseguir, para a gente voltar a ver vida naquilo que às vezes a gente investiu tempo. E depois, em consequência disso, olha o que acontece. Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu o Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e ajudou a levantar. Você consegue ver que são etapas de um processo? Primeiro ele chama, depois ela olha, depois ela se senta. Então existem coisas que elas, para voltarem a gerar vida, frutos nas nossas vidas, a gente vai ter que ter um pouco de paciência e esperar os frutos, né? Esperar os processos. Às vezes um dia vai acontecer isso, no outro dia vai acontecer isso, no outro dia acontecer isso, até que nós possamos apresentar essa coisa viva diante das pessoas. Então essa é uma passagem que fala muito comigo, eu espero que tenha falado também ao seu coração. É uma mulher que nos ensina muito com a sua vida, nos ensinou também com a sua morte. Então, que você depois olhe essa passagem com mais atenção, olhe essa personagem com mais atenção, não esqueça de compartilhar, não esqueça de estudar a palavra e principalmente essa personagem aqui do programa. Espero que tenha falado com você, fique com Deus e até a próxima. Obrigado, Adela. Pessoal, vamos ouvir a palavra? Hoje a palavra está lindíssima. Fica aí para você ouvir a palavra. Pessoal, vamos dar sequência à palavra, a história de Zaqueu, o Evangelho de Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este homem era chefe dos publicanos e era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque por ali Jesus havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém-me pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Essa história é muito conhecida, estamos extraindo algumas lições aqui. Como eu disse no começo, quero só falar isso aqui na introdução.
O evangelho de Lucas, a qual nós lemos, Lucas era um médico grego. Ele não andou com Jesus, andou com Paulo. Ele fez o evangelho dele de uma forma muito minuciosa, com muita pesquisa. O evangelho de Lucas é maravilhoso para você que é curioso, que quer saber as coisas, os detalhes da vida de Jesus. E o evangelho dele vai girar em torno de 5 coisas. Primeiro, ele sempre vai falar, ele sempre mostra Jesus indo atrás dos excluídos, que é os publicanos, as prostitutas, os fracos. Ele sempre vai falar também do perigo do amor às riquezas e ao dinheiro. Terceiro, ele nos mostra em seu evangelho que uma fé ativa sempre vai nos levar para perto de Deus. O quarto, ele mostra a murmuração dos religiosos quando Jesus operava um milagre. E Lucas também sempre fala de família, de casa, de filhos, essas coisas. E a história de Zaqueu é como se fosse um conjunto de tudo aquilo que Lucas quer falar no seu evangelho. Todos os tópicos que ele acha importante em todo o seu evangelho, nós encontramos na história de Zaqueu. Deus indo em busca dos escolhidos, o perigo do amor ao dinheiro, a fé ativa que Zaqueu irá ter, os religiosos murmurando porque Zaqueu é salvo e Jesus indo até a casa de Zaqueu. Então é só uma curiosidade para você que gosta. Semana passada, nós falamos quem era Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um judeu que trabalhava para o romano, cobrando imposto. Ele era rico, um homem bem-sucedido. Zaqueu tinha sua casa, Zaqueu tinha sua família. Zaqueu, aos olhos da sociedade, ele tinha tudo aquilo que todas as pessoas procuram. Quem é que não quer ter um bom emprego? Zaqueu tinha. Quem não quer ser conhecido na sociedade? Zaqueu era conhecido. Quem não quer ter uma casa boa? Zaqueu tinha uma casa boa. Quem não quer ter uma família? Zaqueu tinha uma família. Então, aos olhos da sociedade, Zaqueu, ele conseguiu tudo aquilo que as pessoas querem. Mas no fundo, Zaqueu tem uma tristeza. Pastor, como que você sabe? Eu sei porque diz a Bíblia que ele queria ver Jesus. Por quê? Porque, querido, nada que você consiga, nada que você alcance, nada que você tenha aqui na terra vai substituir o espaço de Jesus na sua vida. A fama não te traz felicidade, dinheiro não te traz felicidade, popularidade não te dá felicidade, família não te dá felicidade. A única coisa que nos realiza por completo é Jesus. É por isso que Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu não queria ver Jesus por curiosidade. Ele não queria ver Jesus porque ele era alguém famoso. Não, que Zaqueu já tinha ouvido falar da fama de Jesus, que ele era o Salvador, que ele era aquele que veio remir Israel, que ele veio dar vista aos cegos. Então Zaqueu sabia. Então no fundo, Zaqueu disse, é esse homem que eu preciso. É esse homem que eu preciso de ter coisas que dinheiro não dá, eu preciso ter coisas que a terra não pode me dar. É só Jesus que pode fazer e tapar esse vazio que tem dentro de nós. Eu até contei uma experiência semana passada, não vou contar de novo, de um empresário muito famoso aqui na cidade, muito rico, me chamou na casa dele e ele disse que daria tudo que ele tem, tudo que ele conseguiu para ter felicidade na casa dele. Por quê? Tem coisas, meu irmão, que só Jesus pode fazer. Agora eu começo a terceira parte dessa mensagem. Mas Zaqueu, mesmo querendo ver Jesus, ele vai ter algumas dificuldades em ver Jesus. Por que essa parte aqui é importante? Quantas pessoas que eu conheço também que falam, pastor, eu quero ver Jesus, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu queria ser mais firme, eu queria pegar mais firme com Jesus, mas por que eu não consigo? Eu, como pastor há mais de 20 anos, eu tenho visto isso. Pessoas que até querem Deus, pessoas que até querem ter uma intimidade com Jesus, mas não conseguem. Por que alguns rompem e outros não? Então eu vou te mostrar aqui hoje, de uma forma bem rápida, por que Zaqueu teve dificuldade em ver Jesus. Primeiro, a Bíblia vai dizer, ele era de pequena estatura. Zaqueu tinha mais ou menos 1,60 m. Então repare que esse problema, Zaqueu não tinha culpa, ele tinha culpa de ser baixo. E na frente dele, que eu vou falar daqui a pouquinho,
havia uma multidão de pessoas. Ele era pequeno, imagina aquela multidão de pessoas. Então repare que para Zaqueu ver Jesus, lhe faltava algo que ele não tinha controle. Quantas vezes também tem coisas que nos faltam, que nos impede de ver Jesus, as coisas que a gente não consegue, aquilo que você gostaria de ser ou ter, mas você não tem culpa, e essas faltas de algumas coisas que a gente não controla, não nos deixa ver Jesus, impede a gente de ver Jesus, a Cristo. O que eu quero te perguntar hoje? O que você tem na sua vida, ou não tem na sua vida, que está te impedindo de ver a Cristo? Ah, pastor, eu moro longe, eu queria ter um carro para ir à igreja. Ah, mas eu queria ter paz na minha casa. Ah, mas eu queria ter a minha vida resolvida. Ah, o dia que a minha vida ficar boa, aí eu vou para Jesus. O dia que eu pagar as contas, o dia que eu ficar curado. Não, repare, meu irmão, que sempre vai lhe faltar algo. Zaqueu lhe faltava altura. Às vezes as faltas de algumas coisas nos impedem de ver Jesus. Agora Zaqueu vai ter uma segunda dificuldade. A Bíblia vai dizer que entre ele e Jesus havia uma multidão. Repare que multidão na Bíblia era no mínimo 5.000 pessoas. Cada pessoa que estava ali era um problema. Então entre Zaqueu e Jesus havia muitos problemas, muitas coisas, né? Repare que o primeiro problema lhe faltava algo, agora já é coisa demais. Irmãos, tem hora que as multidões nos impedem de ver Jesus, a multidão de trabalho, a multidão de tarefa, e eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, aí esse excesso de coisas, esse excesso de problema, não nos deixa ver Jesus. Irmão, por que você está sumido? Pastor, é muito trabalho, pastor, é muita faculdade, é muita coisa, é a multidão. Primeiro lhe faltava algo, agora tem coisa demais. Tá? E eu te pergunto aqui, o que tem demais na sua vida que não está deixando você ver Jesus? E eu poderia também até adicionar algumas coisas. A profissão de Zaqueu não deixava ele ver Jesus porque ele era publicano. Você sabia que tem algumas profissões também que nos afastam de Deus? A sua riqueza, o seu orgulho, tudo isso nos impede de ver Jesus. Eu não sei qual a barreira que você está enfrentando, mas deixa eu terminar aqui. Zaqueu, ele poderia ser pequeno na altura, mas ele era um gigante nas suas atitudes. Por quê? Zaqueu, ele pensou o seguinte: eu sou pequeno, tem uma multidão aqui, a única maneira de eu ver Jesus é subir numa árvore. Irmãos, esse homem tem um desejo na sua alma, ele quer ver Jesus de qualquer jeito, e quem quer dá um jeito. Quem quer faz alguma coisa, quem quer, meu filho, dá seus pulos. Agora, quem não quer, dá sempre uma desculpa. Zaqueu poderia ter falado assim: eu queria até ver Jesus, mas eu sou pequenininho e tem uma multidão, deixa para a próxima oportunidade. Não, irmãos, não é hora de dar desculpa mais. Talvez está faltando coisa da sua vida, ou tem problema demais, mas como Zaqueu, a gente tem que dar um jeito. Eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que partir para cima, eu tenho que tomar uma atitude. Eu fui pastor de uma mulher, ela tinha mais ou menos 75 a 80 anos, ela morava a 5 quilômetros da igreja, ela não tinha carro, ela ia a pé, todos os cultos, a irmã Nair. Agora o que a irmã Nair está nos ensinando? Ela poderia falar assim: eu não vou à igreja porque eu não tenho carro, coisa de menos. Eu não vou à igreja porque é muito longe até a igreja, é muito longe, é coisa demais. Mas ela toma uma atitude, ela sobe numa árvore como Zaqueu faz. E eu quero pedir a você aqui, meu irmão, nessa noite, tome uma atitude. Você precisa romper com as barreiras, romper com as dificuldades, você precisa fazer algo que até hoje você não fez. Zaqueu subiu numa árvore e ele correu. Duas coisinhas só: não era normal um adulto correr no contexto da Bíblia. Não era normal. E muito menos subir numa árvore, porque as pessoas poderiam julgar Zaqueu. Mas quando você quer ver Jesus, irmãos, você não se importa com aquilo que as pessoas vão falar de você. Você faz coisas que ninguém faz. Você não fica preocupado: o que o meu vizinho vai falar, o que a minha mãe vai falar, o que a minha namorada vai falar, o que os meus amigos vão falar. Irmão, Zaqueu não está nem aí. Eu vou correr, não importa se eu sou adulto, não importa se eu sou conhecido, eu vou fazer uma coisa que
que eu nunca fiz, mas que eu vou subir numa árvore, e isso eu vou fazer, eu vou tomar uma atitude. E essa palavra é para você. Toma uma atitude hoje, faça aquilo que você nunca fez, faça até uma doideira aí, mas você tem que ver Jesus, não importa aquilo que as pessoas vão falar de você. O meu testemunho também, todo mundo já sabe, quando eu e a Flávia conhecemos a Cristo, para a gente se acertar com Deus, nós morávamos juntos, a gente não conhecia a palavra, e até a gente se casar, a gente ficou na mesma casa sem ter intimidade. Sabe o que nós fizemos? Subimos numa árvore, fizemos aquilo que a gente nunca tinha feito. As pessoas que estavam à nossa volta não entendiam, mas eu não estou nem aí para aquilo que as pessoas vão falar ou deixar de falar. Eu quero ver Jesus, eu vou tomar uma atitude, mas eu não vou deixar Jesus passar, sendo que eu não veja. E eu te pergunto mais uma vez, o que você vai fazer hoje? Você vai dar uma desculpa? Eu sou baixinho, tem coisa de menos. Eu tenho uma multidão, é coisa demais. Meu filho, todo derrotado tem uma desculpa. Todo vitorioso tem uma atitude, tem uma ação. E eu convido você hoje a tomar uma atitude. Suba numa árvore, espiritualmente falando, porque Jesus vai passar. E eu não quero que ele passe sem me veja. Eu não quero que ele passe e a minha vida continue igual. Vamos orar? Semana que vem a gente dá sequência a essa palavra. Aqui? Eu tiro. Depois tem que colocar esse microfone para carregar, né, Gerson? O pessoal deve ter esquecido, né? Amanhã, na hora do culto, passa aperto. Tem que orar primeiro. Deixa eu pegar meu aí. Estou numa fome, só. Tá bem que agora é 5 minutinhos só. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Às vezes, como Zaqueu, tem um desejo na nossa alma. A gente quer ver Jesus, mas às vezes nos falta algo. Ou às vezes tem coisa demais. Mas como Zaqueu, eu não quero dar desculpa, eu quero dar um jeito. Se necessário for, eu subo numa árvore. Eu vou fazer aquilo que ninguém nunca fez. Eu não quero saber se as pessoas vão me julgar ou vão falar de mim, mas eu quero ver Jesus. Eu não quero que Jesus passe sem me ver. Eu não quero que Jesus passe e eu não tenha a minha vida mudada. O tempo está passando, o tempo está findando. E eu não posso mais viver uma vida como eu estou vivendo. Eu preciso tomar uma atitude. Senhor, que essa palavra toque em nós, que essa palavra nos encoraje. Senhor, eu abençoo este homem, essa mulher, que ela venha tomar uma atitude hoje. Essa família que está quase findando, essa enfermidade que está assolando essa pessoa, essa porta que está fechada, eu lhe rogo agora, eu lhe peço em nome de Jesus, faz um milagre, Senhor. Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado pela sua audiência, assim a gente termina a TV Ágape. Não esqueça de dar o like e nem compartilhar, tá? Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Boa noite, paz do Senhor, um abraço.